Estamos de volta com o Naftalina, trazendo sempre os melhores flashbacks e também grandes convidados aí super especiais para contar e bater um papo com a gente um pouquinho das noites e lembrar dos anos 80, anos 90. Hoje temos aqui a presença muito especial do DJ Celcinho Kotak. Boa noite, Celcinho, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Salve, Zane, meu querido. E aí, como é que tá? Muito legal. Muito prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Claro. Tava com saudade aí dessa atmosfera do rádio, né? Né? Tempinho afastado do rádio, já quanto tempo você tá fora do rádio? Última atividade minha em rádio, 2003. 2003. Isso. Tá. Faz um tempinho, muita coisa mudou. 8 anos aí, mas tá sempre presente, né? A gente não deixa nunca de continuar ouvindo e participando e acompanhando, né? Tenho certeza disso. Não, certamente. Isso daí é coisa que entra na veia, né? E não tem como, né? Não sai mais. Celcinho, a gente tava falando aqui, conversando com o Silvinho também, falando aí dos anos 80, anos 90. Basicamente você tocou muito tempo na Boomerang, anos 80, final de anos 80. Isso, exatamente. Foi isso, assim que você começou na noite? Final da década de 80, recebi um convite para tocar nas domingueiras da Boomerang, que até então eu tocava em festinha de varanda, né? Sei, bailinhos de garagem, né? Bailinhos de garagem, tá certo. E aí me chamaram para a convite até de um conhecido nosso, o grande Serjão. Serjão? Sérgio Pereira. Serjão Trapa? Serjão Trapa. Sim, claro. Grande abraço aí. Exatamente. Ele fez essa ponte na época, então eu tive o meu primeiro contato com casa noturna mesmo, que foi a Boomerang. E ali fiquei um bom tempo, foi o último DJ da casa, na verdade, né? E ali deu aquele start, né? E dali parti para outras casas noturnas, tive acesso a algumas rádios também. Então, bacana, né? Tá de volta aqui e falar um pouco dessa época. Claro. E é essa proposta aqui também do Naftalina, né? Além de trazer os grandes flashbacks, trazer também pessoal que trabalhou na noite, pessoal que viveu essa época aí, contar um pouquinho como que era, né? A noite, o que tocava. Eu sei que você trouxe aqui, né? Um set aí super especial pra gente tocar no Naftalina. Tá? A primeira que você colocou aí é o TKA. You Are The One. Isso aí, vamos lá. Naftalina. Hoje um convidado especial aqui, DJ Celcinho Kotak, contando pra gente um pouquinho sobre as casas noturnas, sobre as baladas dos anos 80 e anos 90. E aí, Celcinho, o que tem alguma coisa que te marcou bastante, assim, por exemplo, final de anos 80, ou alguma coisa, uma noite especial que você viveu? Por exemplo, você estava falando quando terminou a Boomerang. A Boomerang foi uma casa que marcou muito, né? Muita gente, de repente, está na web e não sabe, mas marcou muito o tempo aqui em Lins, nos anos 80, uma casa que era meio que considerada uma referência, né, de casa noturna, foi bem legal. Nosso amigo o Zé Tanil, proprietário, depois foi vendida, mas o que marcou, assim, algum fato, alguma noite especial, ou até mesmo a última noite, como você estava contando aqui pra gente? Boomerang foi um grande ícone na cidade, né? O ícone dos anos 80 aqui na cidade. E eu tive o prazer de primeiro conhecer a Boomerang como frequentador da época. Numa época em que ainda era possível fechar ali, era interditado aquele trecho da Floriano Peixoto. Verdade. Então, e depois tive o prazer de tocar lá. E foram muitas festas que marcaram. Eu lembro que a gente fazia a abertura oficial do verão. Começava com Marina, né? Logo depois da abertura. Chegou no verão, Isso. E foi caminhando, é uma época gostosa. Na época que a gente ainda colocava a essência de estileto na glicerina da máquina de fumaça, né? Aquele aroma, né? Aquela coisa. Isso, verdade. Perfeito. E fui o último DJ da casa, né? Teve uma certa domingueira que eu peguei o público de surpresa, dando aquela triste notícia que no próximo final de semana a casa não abriria mais, né? Aquela teria sido então a última noite da Boomerang. Isso marcou bastante, né? Certo, com certeza. A última noite sempre, né? Inesquecível. Isso foi em que ano? Isso foi em 90. 90. Isso. Tá certo. Momentos que marcaram aí, mas foi uma época muito gostosa, né? A gente frequentava uma casa que trazia sempre o que tinha de novidade, vocês estavam sempre tocando e sempre, casa sempre cheia, né? Sempre cheia. Bom, o espaço era pra quem se lembra, né? A Boomerang tinha um espaço físico bastante apertado, mas isso até favorecia, né? Um espaço totalmente espelhado, dava aquele sensação de dimensão, sensação, né? de espaço grande. E marcou bastante, né? Nessa época eu vivia, por exemplo, a era Technotronic, que era uma grande novidade, a era do Noel, né? Alguma coisa mais voltada para técnico, né? O comecinho do técnico,
New Order, Pet Shop Boys, Dino Latino, essa época gostosa aí, né? Muito bem. Legal, Salsinho, vamos para mais um set então, você vai soltar o que agora para começar aí? Vambora! A gente começa aí com... África Bambata, isso? Reckless. Muito bem, vamos lá. Naftalina. Muito bem, no Naftalina você curtiu mais 3 super bacanas aí. Expose, Point of No Return, Company B, Fascinated. E a gente começou com África Bambata, Reckless, no Naftalina, né, Zani? Muito bem, Celcinho Kotak tá nativo ainda aí, ele pode apresentar. Muito legal. Celcinho, 90, depois da Boomerang você continua na noite e já começa anos 90. Pra onde você foi? Fui pra Baden-Baden, né? Mas também toquei em outras casas, como Calabouço, Colômbia de Linz e Cafelândia, cidades vizinhas como a Holiday Night de Havaiandava. E legal. Algumas festas freelancer aí em outros estados, como em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, também tive a oportunidade de tocar. Legal. Viajava também a convite aí de fazer festas e eventos particulares também ou não? Também. Era uma época gostosa, né? Porque... época do vinil, né? Na verdade, a gente estava até comentando em off, né? Naquela época, para você ser um DJ, para você conseguir fazer toda aquela peripécia com músicas, mixagens, né? É muito mais complicado, né? Hoje a gente vê aí pela tecnologia, hoje tá tudo muito mais simplificado, mais simples, né? É lógico que ainda é preciso o talento, né? Nada substitui o feeling de um DJ, né? Claro, sim. Mas é uma época muito gostosa que marcou. E tudo aquilo que eu tinha no vinil eu tenho hoje digitalizado, né? Então ainda continuo, né? Vez ou outra aí, muito raro, mas ainda sou convidado aí para tocar algumas festas particulares. É legal que esse peso, esse conhecimento que você falou, né? Você, o feeling, né? Você, apesar de tecnologia ou sem tecnologia, acho que isso é o ponto principal, né? De você conhecer, ter o feeling, saber o que tocar. Esse é o grande diferencial do DJ, né? Para poder tocar e para fazer uma festa legal. Eu acho que você tem razão nesse ponto aí. Perfeitamente. O DJ ele tem que sentir, né? Se for numa noite, o pessoal tem que sentir ali o que a galera quer curtir, o que a galera quer dançar, né? Então, saber tocar a música certa no momento certo, isso não tem tecnologia que faça. Não tem, é verdade. Então tá certo, esse é o DJ Celcinho Kotak, batendo um papo super legal aqui com a gente no Naftalina. E vamos pra mais um set que ele preparou pra gente aqui. Vamos mandar o que, Celcinho, agora aí, pra começar? Mais uns. Nick Hayward, né? Legal. Boa. Boa. Grande sucesso. Vamos lá, Naftalina. Naftalina. Celcinho, e quanto a... Eu ia te fazer essa pergunta antes, acabei esquecendo. Fazer a noite, tocar a noite aí com fita cassete, fita de rolo. Se a gente fazia isso em rádio, tudo bem. Mas eu tinha mais tempo. Agora fazer ali à noite na casa, como é que era isso? Chegou a fazer com fita cassete, fita de rolo? Cheguei a fazer e vou além porque eu sou da época que eu gastava uma grana enorme com ficha telefônica. A correr no orelhão. Toca música tal aí pra mim que eu preciso gravar, mas não solta a vinheta não, que eu preciso gravar essa música inteira. Precisava dela purinha inteira, tocava na FM, você gravava em casa? Gravava em casa pra tocar na festinha, exatamente. Boa, hein, boa. E mantenho velhos amigos daquela época ainda. Isso né? E tocar o fita cassete e o rolo ali na noite não era fácil, hein? Você botar no ponto e às vezes não bate ali o cabeçote, a rotação e tudo mais. Complicado. E o rolo também, né? Foi algo que marcou época. A gente fazia verdadeiros remix, mega mix, na fita do rolo, né? Com tesourinha mesmo. Trabalho artesanal, né? Isso era um trabalho artesanal mesmo. Exatamente. Pra gente conseguir fazer aquele tipo de trabalho lá, tinha que ser ninja mesmo, né? Tá certo. Esse é o DJ Celcinho Kotak aqui, convidado hoje especial no Naftalina, que trouxe um pouquinho aí do som e das histórias, relembrando aí anos 80 e anos 90 aqui pra você no Naftalina. Vamos pro último bloco aí, Celcinho. O que você vai soltar agora aí? Tom Hooker, né? Marcou bastante. Tom Hooker, boa. Looking for Love. Então vamos lá, diretor. Solta aí. Esse é o Naftalina. Naftalina.